E depois de um mês de novembro de baixas precipitações, o estado gaúcho caminha agora para a reta final do plantio da safra de arroz. De acordo com informações do IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz, a semeadura está praticamente finalizada. Nesta última quinta-feira, dia 14 de dezembro, o IRGA divulgou que a área plantada havia alcançado 99,5% de um total previsto neste ciclo novo de 1.078.000 hectares. A fronteira oeste e a planície costeira interna são as duas regiões que haviam concluído 100% dos trabalhos até a data 14 de dezembro. No ano passado, o estado concluiu 100% da semeadura do arroz no dia 22 de dezembro. A gente acompanha agora o mercado gaúcho do arroz e o que tem acontecido com os preços nos últimos dias. De acordo com a apuração do CPEA e do Rio Grande do Sul, os valores seguem estáveis, dentro da casa dos R$ 37,00. Na última sexta-feira, dia 15 de dezembro, cotação da saca de 50 quilos do arroz em casca fechou em R$ 37,38. A oscilação neste mês de dezembro tem sido pouca, registra alta de 0,46% no acumulado do mês. Vamos saber agora com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, como que o clima se comporta para essa reta final de plantio e também para aquelas áreas de arroz que já se encontram implantadas. Durante o final de semana, as chuvas ganharam intensidade no Rio Grande do Sul. Foi a formação de uma frente fria que acabou intensificando as instabilidades, o que até aumentou os índices de umidade do solo no Rio Grande do Sul, especialmente aqui nessas áreas em azul, do extremo oeste, extremo norte até o nordeste do Rio Grande do Sul. Só que nas áreas centrais e também no sul do estado, a disponibilidade hídrica do solo ainda não aumentou, porque essa chuva veio com força, mas ela não veio regular e não veio bem distribuída. Agora, nos próximos dias, ainda vai ter previsão de chuva na região sul. Os produtores de arroz é que ainda seguem otimistas em relação a essas próximas instabilidades. Uma área de baixa pressão vai se formar sobre o Paraguai e vai formar instabilidades com mais intensidade, especialmente aqui no noroeste do Rio Grande do Sul. Vai ter acumulados em torno de 50 milímetros em apenas 5 dias. Só que a chuva mais forte vai ficar concentrada principalmente no estado do Paraná. Então, grande parte do Rio Grande do Sul deve receber pancadas ainda de fraca intensidade. A partir da segunda semana, entre os dias 24 até o dia 28 de dezembro, a chuva forte ainda vai ficar concentrada nas áreas mais ao norte do Rio Grande do Sul, enquanto que no oeste e também no sul gaúcho, previsão de pancadas mais fracas e com baixos acumulados. Agora, mais para o final do mês de dezembro, entre os dias 29 de dezembro até o dia 2 de janeiro, as chuvas perdem intensidade na maior parte do Rio Grande do Sul. Apenas no extremo norte é que pode chover pancadas um pouco mais significativas em relação às áreas produtoras de arroz, só que não é uma chuva que tem potencial para aumentar a disponibilidade hídrica do solo de forma mais expressiva. Então, no decorrer dos próximos períodos, áreas produtoras de arroz ainda da metade sul do estado do Rio Grande do Sul ainda devem ter índices de umidade do solo um pouco mais baixos do que é o ideal para esta época do ano em relação ao desenvolvimento das lavouras. Então, a disponibilidade hídrica do solo em grande parte do Rio Grande do Sul ainda pode ficar um pouco mais baixa em áreas produtoras de arroz e algumas áreas, principalmente da metade norte, é que podem ter o aumento dos índices de umidade do solo, beneficiando o desenvolvimento das lavouras. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E o estado do Tocantins está entre os de maior área destinada ao cultivo de arroz no Brasil. Ele tem a maior área destinada ao cereal da região norte do país. De acordo com a Conab, a sua produção é maior parte de arroz irrigado, mas o estado também produz arroz de sequeiro. Produtores familiares de agricultura familiar cultivam o cereal, em especial para subsistência e também para alimentação de pequenas criações, mas o estado também conta cada vez mais com empresários investindo neste ramo por lá. De acordo com a Conab, no ciclo novo, temporada 2017-2018, o estado do Tocantins deve cultivar 22.900 hectares com arroz de sequeiro e cada hectare deve render 39,54 sacas de 50 quilos. Com isso, a produção de arroz de sequeiro do Tocantins é estimada pela Conab em 45.300 toneladas. Já o cultivo de arroz irrigado, que é o que tem crescido mais por lá, deve alcançar neste ciclo 105 mil hectares.
cada hectare rendendo em média 114,84 sacas de 50 quilos. Veja a diferença da produtividade do arroz irrigado para o arroz de sequeiro. A produção do arroz irrigado deve chegar, de acordo com a companhia, em 602.900 toneladas. A Juliana Rezende volta agora. Fala como que o clima se comporta, então, no Tocantins daqui para frente. A primeira quinzena do mês de dezembro foi marcada por chuvas concentradas na metade norte do país e o estado do Tocantins foi bastante afetado. Isso porque as chuvas de forte intensidade até superaram a média já climática para esta época do ano e conseguiram aumentar os índices de umidade do solo na maior parte do estado do Tocantins, onde agora os índices superam 90%. Nos próximos 5 dias ainda tem previsão de chuva no estado do Tocantins. Instabilidades tropicais seguem bastante abrangentes na metade norte do país. Só que dessa vez o volume de chuva não vai ser muito elevado, fica em torno de 30 milímetros até pelo menos o dia 23. Já a partir da semana seguinte, entre o dia 24 até o dia 28, as instabilidades persistem, porque também persistem de maneira bastante abrangente na região nortista. Agora, mais para o final do mês de dezembro até o comecinho do mês de janeiro, até pelo menos o dia 2 de janeiro, segue tendo previsão de chuva na maior parte do estado do Tocantins. O volume de chuva segue um pouco mais elevado, especialmente na metade sul do estado. Então, no decorrer dos próximos dias, tem previsão de instabilidades persistentes no estado do Tocantins. Com isso, a condição de umidade do solo deve seguir bastante elevada agora durante essa segunda quinzena do mês de dezembro, favorecendo as lavouras que estão em desenvolvimento. E o estado do Tocantins vem crescendo ano a ano com a sua produção de arroz, mas ainda enfrenta algumas dificuldades que travam essa evolução. Entre elas está a falta de cultivares adaptadas ao clima local e também a principal doença que atinge a cultura por lá, que é a brusone. A brusone é causada, é considerada, a doença mais importante do arroz no mundo inteiro. Tem um alto poder destrutivo, podendo causar perdas em mais de 80% da plantação. Causada por um fungo, a brusone pode ocorrer em todas as fases de desenvolvimento da cultura e também em todas as partes da planta. As perdas de produtividade podem ser reduzidas com o emprego de variedades resistentes, fato esse que o Tocantins ainda não conta.